Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Karen, eu sou aqui do canal Karen Martins Ateliê e hoje eu vim trazer a aula desse centro de mesa que é um sucesso no meu ateliê. Ele é uma das peças mais vendidas e claro que é nos tons de Candy Colors. Eu acabei de finalizar a aula. Lá no finalzinho eu falo quanto que eu gastei aqui em cada troca de cor, quanto que eu gastei o total de cada cor também, peso, medida, tudo certinho. Contei um pouquinho da história aí, da saga desse modelo, mas eu espero que vocês gostem. Ele vai juntar aqui na nossa coleção Amore, então eu vou adicionar ele na playlist que a gente já tem. O joguinho de banheiro com porta-papel, tampa do vaso, tapete e o pé do vaso com encaixe. Eu vendo bastante esse modelo como centro de mesa, exatamente nesse tamanho aqui de 64 centímetros. E também tô começando a vender nesse tamanho um pouco menor. Esse daqui eu fiz imitando a melancia. Ele ficou com 45 centímetros e ficou pesando, ou foi 236 gramas ou 336 gramas. Eu não lembro agora, mas eu vou trazer um vlog futuramente dele, com outras peças de melancia também, e já deixo certinho pra vocês. Mas aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras e ele ficou com 45 gramas. Para fazer nesse tamanho, eu segui exatamente a aula e parei na carreira 13. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Exatamente nessa carreira aqui, antes do aumento, e eu já fiz o bico de coração. Então, bate certinho aqui. Ele fica com o caimento perfeito. Eu fiz aqui com uma sobrinha de pink, que tinha rosa médio, cru, e usei o verde bandeira. E ficou esse espetáculo aqui, imitando a melancia. E um caimento perfeito. E aqui o Candy Color, que é o bonitinho da aula, ele é sucesso entre as clientes. Todas as peças com combinação Candy Color, ele faz muito sucesso. E eu tô falando muito sucesso várias vezes, porque realmente, desde quando eu comecei a pegar encomenda desse modelo, já foram mais de 30 encomendas só nessa combinação de Candy Color, fora outras cores que eu já fiz também. Então, espero muito que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário. Se eu não tiver falado na aula, eu respondo aqui. Se eu tiver falado na aula, eu já falo para vocês que tá lá na aula. E se eu não souber, aí também vai ficar na dúvida eu e vocês. Porque, infelizmente, a gente não sabe de tudo. Mas no que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês aqui. Então, uma boa aula para vocês. Para fazer essa aula, eu vou estar utilizando a agulha 3,5. Vou deixar o link dela, da Shopee, na descrição para vocês e vou fixar no primeiro comentário também. É uma agulha muito gostosa e ela é com precinho bem em conta. Eu vou começar utilizando o amarelo bebê. Então, eu vou laçar o fio aqui e vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou introduzir a agulha na primeira corrente e vou fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. 3 correntes é para dar altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Vou introduzir a agulha e vou colocar ela aqui entre as correntinhas que eu fiz. Vou fazer um ponto alto, uma corrente, venho dentro do círculo novamente, um ponto alto, uma corrente. Já vou aproveitando para arrematar o fio que eu comecei aqui
e vou fazendo um ponto alto intercalado de uma corrente por toda a extensão aqui, até ter um total de 12 pontos altos. Quando eu fizer o ponto alto de número 12, eu não vou fazer a correntinha de separação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer aqui até completar os 12. No ponto de número 12, e agora eu vou introduzir a agulha na terceira corrente. Vou deixar essa corrente aqui de número 4, porque ela é a corrente de separação. Vou introduzir a agulha na terceira corrente, buscando uma laçada, e vou fechar as duas fazendo um ponto baixo. Subo duas correntes, vou laçar o fio, e entre um ponto e outro, eu vou buscar a laçada e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente de separação, venho na próxima corrente e coloco 2 pontos altos. Aqui as duas correntes vai contar como um ponto alto, e aqui eu fiz o segundo ponto para dar início aos meus bloquinhos. E para cada corrente, eu vou colocar um bloquinho de 2 pontos altos e sempre vou fazer uma corrente de intervalo. Por toda a carreira, vai ser assim. Então, para cada carreira aqui do centro de mesa, eu vou dar o início para vocês, para essa aula não ficar tão extensa, e vou passar as repetições. Eu tô aqui na carreira de número 2. A carreira número 1 foi o ponto alto e uma corrente. A carreira de número 2 são 2 pontos altos e uma corrente. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma corrente de separação, porque eu vou trocar de cor a cada duas correntes, duas carreiras, desculpa. Mas se vocês estiverem fazendo aí de uma cor só, é só seguir fazendo do mesmo jeito que eu inicio as carreiras. Então, vou terminar essa daqui e já volto pra gente dar sequência. E agora, com o rosa bebê, eu vou introduzir a agulha bem no centro da correntinha, bem no meio dela, aqui. Vou puxar uma laçada e vou passar a agulha por baixo da corrente, buscando aqui a minha segunda laçada. Vou fechar as duas, formando um ponto baixo, e vou subir uma corrente. Se vocês continuarem aqui com a mesma cor, é só subir as próximas carreiras do jeito que eu fiz da primeira para a segunda. Mas como eu falei, eu vou fazer 2 carreiras a cada cor, porque é a combinação aqui que mais vende e a que mais chama a atenção. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto, vou laçar o fio e dentro do mesmo intervalo eu vou colocar mais 2 pontos altos. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo de corrente, vou colocar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo, 3 pontos altos. É bom vocês prestarem atenção também, enquanto vão fazendo o tapete, para não correr o risco de colocar 2 correntes entre um intervalo e outro, porque senão seu tapete ele vai ficar com um caimento esquisito. Se você colocar 2 correntes aqui e o resto uma corrente, ou então colocar 2 correntes aqui também, ele vai ficar meio assim, esquisito. Então, aqui eu vou seguir fazendo 3 pontos altos para cada intervalo de corrente. Então, a carreira de número 3 vai ser com um bloquinho de 3 pontos altos. Essa carreira aqui eu vou finalizar ela sem corrente de espaço, porque a próxima carreira vai ser também com o rosa bebê. Então, vou finalizar ela aqui pra gente dar sequência. Usar essa carreira e subir pra próxima, eu vou introduzir a agulha na corrente que eu fiz depois do ponto baixo e vou puxar a minha laçada, fechando também com ponto baixo. Vou subir 2 correntes, laço o fio e aqui no meio eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente e no mesmo intervalo vou colocar mais 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos.
A carreira número 4 vai ser essa repetição. Para cada intervalo de corrente, eu vou colocar um leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, dando intervalo de corrente também entre um leque e outro. Finalizando essa carreira, eu vou cortar o meu fio porque eu vou voltar com outra cor. Então, a carreira número 4 vai ser assim: um leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente de intervalo. No próximo, leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E eu também já quero falar para vocês tomarem cuidado para não colocar 2 correntes aqui no meio do leque, porque geralmente quando a gente faz algum tapete que tem square no meio, o leque das laterais, ele é com 2 correntes, né? Então, meio que fica automático aqui pra gente colocar uma correntinha a mais. Só prestar atenção aqui que o tapete de vocês vai ficar com um caimento perfeito. Agora aqui com a cor lilás, eu vou novamente introduzir a agulha no centro da corrente, puxar o meu fio e fechar aqui com um ponto baixo. Uma corrente, no mesmo intervalo, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, dentro do leque, eu vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente, entre um leque e outro, vou colocar 2 pontos altos. Só segurar o fio aqui. Uma corrente, dentro do leque novamente, 2 pontos altos. Uma corrente, entre um leque e outro, 2 pontos altos. Opa! Só fechar esse ponto, 2 pontos altos. Uma corrente, e assim eu vou fazendo. Entre um leque e outro, 2 pontos altos. Dentro do leque, 2 pontos altos. Entre um leque e outro, 2 pontos altos. E assim eu vou seguindo por toda essa carreira, que é a carreira de número 5. Se vocês prestarem atenção, ela é uma repetição da carreira número 2. E a carreira de número 6, ela é uma repetição aqui da carreira número 3. Então, depois que eu finalizar essa carreira, eu vou fazer uma carreira com bloquinho de 3 pontos altos. Vou voltar aqui com vocês com a cor azul e essas 2 carreiras aqui vou voltar finalizada. Agora, com a cor azul bebê, eu vou introduzir a agulha aqui no meio da corrente. Vou puxar minha laçada, fecho aqui com um ponto baixo, subo uma corrente. Laço o fio e aqui dentro do mesmo intervalo, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Uma corrente. No próximo intervalo, eu vou colocar 3 pontos altos. Essa carreira, ela é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carreira de número 7. A carreira de número 7, ela é de repetição, igualzinha a de número 6. Para cada intervalo, eu vou colocar um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo essa carreira, vou voltar lá no final pra gente fechar ela e já dar início à carreira de número 8. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui na corrente que eu fiz depois do ponto baixo e vou fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir 2 correntes e dentro desse intervalo aqui, vou colocar um ponto alto, uma corrente e mais 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de intervalo. No próximo intervalo de corrente, eu vou colocar 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente no próximo intervalo, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. A carreira de número 8, ela vai ser uma repetição aqui da carreira número 4. Eu vou finalizar essa carreira e vou voltar aqui com a cor verde bebê. Agora aqui com o verde água, vou introduzir a agulha no meio da corrente,
buscar o meu fio e fechar aqui com um ponto baixo. Vou subir uma corrente. E no mesmo intervalo, eu vou colocar mais um ponto alto, vou fazer uma corrente. Fiquei aqui com um bloquinho de 2 pontos altos. Dentro do leque, um bloquinho de 2 pontos altos. Uma corrente. Entre um leque e outro, vou colocar 2 pontos altos também. Uma corrente dentro do leque. 2 pontos altos. Uma corrente entre um leque e outro, 2 pontos altos. E assim vai ser por toda a carreira. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A carreira 9 vai ser assim de bloquinho de 2 pontos altos. Dentro do leque, um bloquinho, entre um leque e outro, um bloquinho. E a carreira de número 10 também vai ser de bloquinho de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui as 2 carreiras com o verde água nos meus bloquinhos de 2 pontos altos. Vou fazer as 2 carreiras e vou retornar aqui com a cor amarelo bebê. Se tiver muito rápido para vocês, tem um símbolo de engrenagem aqui em cima, se vocês estiverem assistindo pelo celular, que tem a opção de reduzir a velocidade da aula ou então de aumentar. Mas acredito que esteja dando certo aí para vocês entenderem. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, que se eu souber também, eu respondo para vocês. Agora, para iniciar a carreira número 11, eu vou introduzir aqui a agulha, um ponto baixo, uma corrente. No mesmo intervalo, vou fazer mais um ponto alto, uma corrente. No próximo intervalo, vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos, uma corrente. No próximo intervalo, um bloquinho de 2 pontos altos. E a repetição aqui da carreira número 11 vai ser igualzinha da carreira número 10, que foi bloquinho de 2 pontos altos, sempre intercalados aqui por uma corrente. Eu vou seguir fazendo a minha carreira, vou voltar com vocês lá no final. Agora, para dar início à carreira número 12, eu vou fechar aqui com um ponto baixo, vou subir 2 correntes e no mesmo intervalo eu vou colocar mais 2 pontos altos. Uma corrente. No próximo intervalo, vou colocar 3 pontos altos. Essa carreira, ela vai ser com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente. Na próxima, 3 pontos altos. Eu vou seguir aqui fazendo meus bloquinhos de 3 pontos altos por toda a volta do tapete. Vou cortar meu fio. E vou voltar com o rosa bebê pra gente seguir fazendo a carreira número 13 e a número 14. Se for alguma carreira de repetição, eu vou fazer e vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu fiz mais uma carreira de rosa bebê com os bloquinhos de 3 pontos altos. Eu tinha falado para vocês que se eu fizesse mais uma carreira de repetição, eu já ia trazer ela pronta. Então, já cheguei aqui no final dela. Vou fechar aqui com um ponto baixo, igual eu tava fazendo em todas as outras carreiras. E vou subir 2 correntes. Vou laçar o fio e aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente, venho no próximo intervalo. Vou colocar 2 pontos altos, uma corrente, e no mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. Vou ficar aqui com um leque, uma corrente, aqui na próxima eu vou colocar 2 pontos altos, uma corrente, no próximo intervalo, eu vou fazer o leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente novamente,
No próximo intervalo, vou colocar 2 pontos altos. Nós estamos aqui na carreira de número 14. A carreira número 13 foi aqui repetição, como eu falei para vocês, do bloquinho de 3 pontos altos. E a carreira número 14, ela vai ser intercalada. Um espaço eu coloco 2 pontos altos, no próximo o leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Próximo espaço, 2 pontos altos. Próximo espaço, um leque. E assim eu vou fazendo aqui por toda a extensão da carreira, porque se eu colocar um leque para cada correntinha aqui, ele vai sobrar ponto, vai embabadar bem no meio da peça e não vai ficar com um caimento legal. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, vou cortar o fio, e as duas carreiras seguintes, que são a carreira número 15 e a número 16, vai ser uma repetição dessas duas. Eu vou fazer 2 carreiras com um bloquinho de 2 pontos altos. Então, vou terminar aqui da minha cor rosa bebê. A próxima cor vai ser o lilás, igual eu fiz aqui no começo. E as 2 carreiras na cor lilás, eu vou fazer igual ao verde água, que eu fiz aqui, 2 carreiras de bloquinho de 2 pontos altos. Agora, com a cor azul bebê, eu vou introduzir a agulha aqui no meio da corrente e vou buscar aqui o meu fio. Vou fazer um ponto baixo e vou subir uma corrente. Vou laçar o fio e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Vou fazer uma corrente, fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Na próxima corrente, eu vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos. Uma corrente. No próximo intervalo, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente. Na próxima, eu vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos. Na próxima, um bloquinho de 3 pontos altos. Essa daqui é a carreira número 17. Deixa eu só contar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. É a carreira de número 17. Então, aqui eu tenho um bloquinho com 3, um com 2. Um com 3, um com 2, um com 3. E eu vou fazendo assim por toda a minha carreira. E a carreira número 18, ela vai ser repetição. Então, vai ser aqui 2 carreiras nessa sequência. Fazer um bloquinho com 3 pontos, um bloquinho com 2 pontos. Eu ainda não terminei aqui a carreira lilás e eu vim mostrar pra vocês. Quando eu vou fazendo esse modelo aqui, e é nessa combinação de candy color, eu vou seguindo fazendo aqui 2 cores ao mesmo tempo. Leva um pouquinho mais de tempo, mas quando eu terminar, eu já tô aqui com o lilás finalizado e uma carreira de azul pronta, praticamente. Então, especificamente nesse modelo, eu gosto de trabalhar assim no tapete oval também, quando é candy color. Eu acho que foi na tampa do vaso que eu mostrei ali pra vocês, mas eu gosto bastante de trabalhar assim, com 2 cores, porque eu sinto que o meu trabalho tá crescendo mais rápido. Então, aqui é a carreira 17, a carreira 18 é repetição, a carreira 19 e a carreira 20, ela vai ser igual essas duas aqui. A carreira 19 vai ser bloquinho de 3 pontos altos e a carreira 20, bloquinho de 3 pontos altos também, por toda a extensão do tapete. Eu vou terminar essa lilás, vou fazer as 2 no azul bebê, seguindo aqui a combinação. As 2 últimas vai ser no verde água e eu vou voltar aqui com as 20 carreiras pra gente começar a fazer o bico de coração. Agora aqui, pra começar a fazer o bico de coração, eu vou pegar o meu fio rosa bebê e vou introduzir a agulha no meio da corrente aqui. Vou puxar o meu fio, passar a agulha por baixo, buscando outra laçada, e vou fechar com um ponto baixo. Vou subir uma corrente. Nesse mesmo intervalo, eu vou colocar mais 3 pontos altos. E vou ficar aqui com um total de 4 pontos, porque aqui vai contar como o primeiro ponto. Vou fazer 1, 2, 3 correntes.
Aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, a corrente de intervalo, e aqui eu tenho o próximo bloquinho. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No ponto do meio, aqui do segundo bloquinho, eu vou fazer um ponto baixo. Vou contar 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o fio e vou introduzir a agulha aqui nesse espacinho. Só prender com ponto alto. Então, aqui eu fiquei também com 1, 2, 3, 4, 5 pontos de intervalo. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. 3, 4, 1, 2, 3 correntes. Vou pular esses 3 pontos desse bloquinho, a corrente de intervalo e o primeiro ponto do segundo bloquinho. Vou colocar um ponto baixo no ponto do meio. 1, 2, 3 correntes. Vou pular esses 2 pontos aqui e os 3 pontos desse bloquinho. Vou vir no próximo intervalo. E vou colocar 4 pontos altos. Então, a repetição da primeira carreira aqui do bico de coração vai ser assim. Coloco 4 pontos em um intervalo, pulo 5 pontos e prendo com um ponto baixo. Eu gosto sempre de contar assim. Eu vou pular esse bloquinho aqui que tá do lado dos 4 pontos e faço com um ponto baixo no próximo bloquinho. Eu vou seguir por toda a carreira fazendo essa repetição. Se eu colocar aqui em todos os intervalos de corrente, depois ele vai embabadar. Então, eu gosto de pular os 5 pontos aqui, porque no final ele dá um caimento perfeito. Vou completar essa carreira e já volto pra gente dar sequência. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo na corrente que eu subi depois do ponto baixo. Esse coração aqui, eu não vou subir seguindo os pontos igual eu fiz ali com vocês no tapete, na tampa do vaso, nas outras peças do modelo Amore. Eu vou seguir fazendo do modelo do jeito tradicional aqui de subir as carreiras, a pedido de algumas inscritas. Então, aqui eu vou subir 3 correntes, vou laçar o fio e nesse mesmo ponto eu vou colocar mais um ponto alto. No próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos. E no próximo ponto, 2 pontos altos. A primeira carreira eu tinha 4 pontos altos e como eu fiz um aumento para cada ponto, eu vou ficar aqui com um total de 8 pontos altos. Eu subi as 3 correntes porque algumas meninas me falaram que estava com dificuldade de subir as carreiras fazendo o ponto alto falso, seguindo aqui do jeito que eu estava mostrando para vocês nas outras aulas. Então, vou seguir aqui subindo 3 carreiras a cada corrente, para ficar fácil aí de todo mundo conseguir fazer. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o fio, vou vir aqui no próximo intervalo de ponto e vou colocar 2 pontos altos para cada ponto. Vou ficar aqui com um total também de 8 pontos altos, fazendo todos os aumentos. E para cada intervalo, eu vou colocar 3 correntes. Se você já fez alguma aula aqui do modelo Amore do meu canal e precisou colocar 4 correntes, você pode estar colocando aqui também. Depois, conforme as carreiras forem crescendo, ele vai dar uma repuxada, é normal. Mas ali na última carreira, onde forma as ondinhas do coração, ele assenta. Se por um acaso você começar a fazer, chegar até a metade da carreira mais ou menos e ver que não assentou, ali na última carreira eu vou dar uma dica para quem tem o ponto muito apertado ou então tá sentindo que o seu tapete não vai assentar. Aqui a segunda carreira do nosso bico de coração é essa repetição. Um aumento de 2 pontos altos para cada ponto, intercalado aqui por 3 correntes. Vou seguir a minha carreira
e vou voltar aqui com a carreira já finalizada. Chegado aqui no fim da carreira, eu vou subir 3 correntes. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto até chegar ali no último ponto. Eu vou precisar ficar com um total de 10 pontos altos aqui na terceira carreira. Então, aqui no último ponto, eu vou colocar também 2 pontos altos. Aqui as 3 correntes vai contar como primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer uma corrente de separação, laço fio. No próximo, vou fazer um aumento com 2 pontos altos e vou seguir caminhando ponto alto sobre ponto até chegar ali no último, aonde eu vou fazer o aumento novamente. Então, para cada corpinho de coração, vai ser um aumento no primeiro ponto e um aumento aqui no último. Eu tô fazendo uma corrente de separação também entre um coração e outro. Se vocês fizeram 4 correntes aqui, pode estar colocando 2 correntes aqui, não tem problema. Se você fez com 3 correntes e mesmo assim quer fazer 2 correntes aqui, pode fazer também que não tem problema. A diferença é que, como eu fiz uma corrente, a hora que tiver formando as ondinhas, eu vou colocar um ponto baixo. Se eu fizer com 2 correntes, eu vou precisar colocar 2 pontos baixos para ele não repuxar depois. Eu não consigo mostrar aqui para vocês por inteiro. Ver se eu consigo erguer um pouquinho aqui o tripé. Mas eu acredito que não vai pegar inteiro. Eu vou puxar o tapete aqui. Ele deu uma leve repuxada. Só que agora ele vai começar a assentar um pouco melhor. Aqui ele repuxou, tá vendo? Se eu fizer assim, ele assenta. Por isso que eu falei para vocês a quantidade aqui de carreiras, de correntes. Como eu já tô acostumada a fazer esse modelo aqui, eu sei quando precisa colocar corrente a mais ou não. Eu vou seguir fazendo a terceira carreira aqui até o final e vou voltar pra gente finalizar esses coraçõezinhos aqui. A terceira carreira, eu vou vir aqui pro próximo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo ponto, vou puxar uma laçada e vou fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente e nesse mesmo ponto eu vou colocar mais 5 pontos altos. Aqui eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Vou ficar com um total aqui de 6 pontos altos, contando com o ponto baixo e a primeira corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui no terceiro ponto, vou pular esses 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar o fio, vou pular um ponto. No ponto seguinte, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo os 2 últimos, venho na corrente de separação e faço um ponto baixo. Aqui que eu tinha falado para vocês, quem colocou 2 correntes faz 2 pontos baixos. Como eu fiz uma corrente só, eu vou colocar apenas um ponto baixo. Pulo os 2 primeiros, venho no terceiro ponto, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo 2 pontos, no ponto seguinte, um ponto baixo. Laço fio, pulo um ponto, no ponto seguinte eu vou colocar 2, 3,
4, 5, 6. Vou pular os 2 últimos pontos. Na corrente de intervalo, eu vou fazer um ponto baixo. E assim vai formando os meus coraçõezinhos. Agora vai ser a hora que ele vai pegar e assentar aqui 100%. Eu vou finalizar essa carreira, vou cortar meu fio e vou trazer ele aqui pronto para vocês, para contar quanto que eu gastei de cada cor. Bom, gente, finalizei a peça e eu fiquei chocada. Ele ficou com 64 centímetros aqui de uma ondinha até a outra, 64 centímetros. Eu fiz com agulha 3,5 para ver se ia dar alguma diferença, porque geralmente eu faço com agulha 4. E com a agulha 4 também ficava com 64 centímetros. Porém, o último que eu fiz ficou com 66,5. Então, acredito que o meu ponto tá ficando um pouquinho mais solto. Só que a diferença é que esse centro de mesa, ele ficou pesando 412 gramas. Quando eu fazia com a agulha 4 e ficava com 64 centímetros, ele pesava no máximo 400 gramas. Então, já tô falando isso para vocês terem uma ideia de como a tensão de ponto muda de um dia para o outro, de um mês para o outro. Eu tô usando a mesma marca de agulha, que é aquela agulha vermelha. Então, é a tensão do ponto mesmo. E para passar aqui para vocês quanto que eu gastei de cada cor. Do amarelo, aqui foi 5 gramas. Do rosa bebê, 11 gramas. Do lilás, 17 gramas. Do azul, 22 gramas. Do verde, 28 gramas. As 2 carreiras de amarelo, 29 gramas. Do verde 28, do amarelo 29, do rosa 39 gramas, do lilás 34 gramas, do azul 52 gramas e do verde 58 gramas. Para fazer o bico aqui de coração, eu gastei 117 gramas, um total aí de 412 gramas. E também já quero passar para vocês o quanto que eu gastei do total de cada cor. De rosa, no total, foi 167 gramas. É o que mais gasta, né? Por conta do bico. O amarelo é o que menos gasta. Foi apenas 34 gramas. O lilás, 51 gramas no total. O azul, 74 gramas. E no verde, 86 gramas. Então, ele fica uma peça muito boa e lucrativa de se confeccionar, porque não gasta muito de cada cor. O que mais gasta mesmo é a cor predominante aqui do bico. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário. Se vocês quiserem a aula em um tamanho maior que eu faço, é só comentar aqui que futuramente eu trago para vocês também. Geralmente ficava na medida de 1,6 m, então pode ser que tenha alguma alteração também. Mas eu vou trazendo vlogs aqui para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!